Olá, aqui é Fernando Augusto quem fala. Bom, esse vídeo é bem interessante e você vai aprender como você pode você mesmo fazer uma análise de sustentabilidade de qualquer empresa de marketing multinível. Bom, antes de mais nada, a gente sabe que o cenário hoje de marketing multinível ele não está muito propício a isso. A gente sabe que está realmente um mercado sem lei, está um negócio sem regulamentação, né? E as empresas nascem empresas uma atrás da outra, as empresas fazem o que quer e não existe uma lei que regulamente essas empresas. Como eu já falei em outro vídeo, eu não sou órgão fiscalizador, mas eu sou um estudioso. Eu falei, deixei bem claro isso no vídeo anterior, que não tem como prever, como adivinhar a sustentabilidade de uma empresa. E isso ficou me martelando na minha cabeça e me inculcando. E essa semana eu fiz um estudo, eu sou um estudioso do marketing multinível, eu adoro, eu faço isso no meu lazer, né? Enfim, eu tô onde que eu estiver, eu tô com o meu laptop, com os meus filhos, eu tô ali às vezes estudando e vendo algumas coisas. E esse estudo que eu fiz, ele vai permitir a você ter uma opinião e fazer a sua própria análise sobre qualquer empresa de marketing multinível, se ela é ou não é sustentável, baseado numa fórmula que eu vou passar para vocês aqui, que já existe, né? E eu já estudei essa fórmula, só que essa fórmula ela é aplicada há muitos anos, desde 1976, ela é aplicada no mundo empresarial, né, na parte de administração de empresas. Quem fez o curso aí de administração de empresas, do mais faculdade, etc., que eu não fiz, sabe até mais, né, do que eu sobre isso e tem até mais propriedade para falar sobre isso. Só que é a primeira vez que isso é falado de uma maneira em conjunta com o marketing multinível. E eu estudei isso e caiu perfeitamente, perfeitamente. Então, com essa análise que eu vou passar aqui para você, essa é uma fórmula que eu vou passar para você, você vai ter total condições de avaliar, usando o seu bom senso, se uma empresa ela é ou não é sustentável. Vamos lá. Então, essa fórmula ela é bem simples de você decorar. Vamos fazer uma coisa aqui bem didática. E como eu falei, essa fórmula aqui ela já existe, né? E ela foi aqui traduzida para português para ficar mais fácil o entendimento. Basicamente, você vai fazer essa análise, você vai pegar um papel em branco e você vai colocar os pontos que eu vou listar aqui a seguir e você vai ter uma noção e você vai poder tirar suas próprias conclusões se realmente a empresa ela não é sustentável. É claro que isso aqui não é a garantia de absolutamente nada. Isso aqui é apenas um estudo que você pode fazer para você tirar as suas próprias conclusões, assim como eu fiz e assim como eu faço até hoje. O estudo, né, a informação, ela nunca é demais. Ela é sempre muito valiosa para você poder agregar, conhecimento e você poder atingir os seus objetivos. Então vamos lá. Então essa fórmula é uma fórmula fofa. É a fórmula fofa, é o nome dela. Se escreve assim, o F em cima, o O embaixo, o F aqui e o A aqui. Então fofa para poder facilitar o aprendizado. É a fórmula fofa que vai possibilitar você enxergar, né, trazendo isso para o marketing multinível, a sustentabilidade da empresa, de uma empresa, de qualquer empresa na realidade. Então aqui, vamos colocar aqui de outra cor. A gente tem aqui, o primeiro F é chamado de força. O segundo F é chamado de fraqueza. O O é a oportunidade, vamos abreviar aqui, e o A são as ameaças, tá? Bom, aqui a gente tem, né, vamos colocar aqui, desse lado de cá e desse lado de cá. Esse lado de cá, né, essa coluna aqui, a gente tem um lado positivo, são os fatores positivos, e aqui a gente tem os fatores o quê? Negativos. Só que além dessa divisão que a gente fez aqui, é muito interessante porque essa divisão, se você perceber, ela se subdivide aqui entre os fatores que são internos, ou seja, que dependem da gestão e de várias outras coisas que eu vou citar mais a seguir dentro da própria empresa, e os fatores externos, que são fatores que não dependem da empresa, e sim do mercado, do contexto, da situação na qual a empresa está inserida ou aquele tipo de negócio, no nosso caso, marketing multinível, está inserido. Então aqui a gente tem, nessa linha de cá, são os fatores, a força e a fraqueza, obviamente está relacionado com a empresa. Então são os fatores, vamos colocar aqui, desse lado de cá, interno, vamos abreviar aqui, fatores internos,
E esse aqui, que são as oportunidades e as ameaças, são os fatores o quê? Externos. Ok? Então vamos começar agora com a força, né? Que é, vamos citar alguns exemplos aqui dessa parte de força que a gente tem que analisar da empresa. A primeira coisa que a gente deve analisar é a imagem. Ou seja, a boa imagem, né, que a empresa ela passa para o mercado, a boa imagem que a empresa ela transmite para o mercado. Como é que nasceu essa empresa? Essa empresa ela nasceu do nada? Essa empresa, ela nasceu, já tem um background de atividades, ela já tem uma outra empresa que já faz toda a parte, que já tem um produto que já é fabricado, que esse produto já existe, né, e que simplesmente vieram e adotaram o sistema de distribuição marketing multinível em cima disso. Você tem que analisar qual é a imagem da empresa, quem são as pessoas, quem são os líderes, quem são os responsáveis, os donos da empresa, qual o background, né, desses donos da empresa. Eles têm algum conhecimento em marketing multinível, tiveram alguma experiência, não tiveram, simplesmente caíram de paraquedas nesse mercado ou não? Então, a imagem da empresa, dos sócios, dos donos, isso é muito importante você analisar. Outra coisa muito importante a ser analisado é o quê? É a qualidade do produto ou serviço que é oferecido. A qualidade do produto ou serviço é primordial para que uma empresa ela tenha sucesso. O que adianta você ter um excelente canal de divulgação, um excelente número de associados, número de distribuidores que vão levar esse produto para o mercado, se o produto não funciona, né? A empresa está cavando a própria sepultura, a própria cova. Então, um dos fatores que você deve anotar para você analisar são fatores positivos, porém internos dentro de uma empresa, que é relacionado à força da empresa, né, que é relacionado à sustentabilidade da empresa, é se o produto ou o serviço que ela oferece é um produto ou serviço de qualidade, se funciona, se esse produto ele vai ter um apelo comercial, se ele vai ter um apelo dos consumidores, de uso do produto dos consumidores, se você vai associar a empresa e se você vai poder usar o produto ou você vai poder revender esse produto, né, de forma clara no mercado. O produto ele não pode ser escuro, ele não pode ser obscuro, ele tem que ser claro o produto, né, e principalmente se você pode utilizá-lo, pode revendê-lo, que ainda dá uma transparência e uma segurança ainda maior. Outro fator interessante são as parcerias ou parceiros, né? Parceiros ou parcerias que a empresa tem, né? A gente sabe que uma empresa de marketing multinível, ela não trabalha sozinha, ela tem vários parceiros, né? Ela tem, por exemplo, parceiros de sistema de pagamento, parceiros, às vezes ela terceiriza o suporte, enfim. Então, precisa ser analisado quais são os parceiros e se é que a empresa ela possui algum parceiro, né? E se a empresa possui parceiros, que parceiros são esses? Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas empresas empresas de marketing multinível iniciam sem nenhum sistema de pagamentos e vão terceirizar, vão adotar como parceiro o sistema de pagamento, por exemplo, o PagSeguro, né? Que é um sistema de pagamentos do UOL. O PagSeguro, não sei se você sabe, mas tem na cláusula do PagSeguro que não é permitido nenhum tipo de atividade de marketing multinível. Isso está em contrato deles. Então não adianta uma empresa entrar, não ler nem sequer o contrato do PagSeguro, né, e camuflar ali como venda de produto, mas na realidade é uma empresa de marketing multinível. O dia que for descoberto isso pelo PagSeguro, o PagSeguro vai, corta a conta da empresa e mantém bloqueado todos os valores lá dentro. Então, é muito importante você que vai entrar numa empresa de marketing multinível, está analisando uma empresa de marketing multinível, você também analise ou tente descobrir quais são os parceiros que essa empresa ela está se associando, né? De repente você não vai descobrir antes, mas conforme a empresa ela vai estar atuando no mercado, você vai descobrir que tipo de parceiros são esses e você vai analisar. Esse parceiro é pertinente, esse parceiro não é pertinente, ou então eu não sei sobre isso, eu vou pesquisar sobre esse parceiro. Então é importante porque o parceiro que a empresa tem, ele faz parte, digamos, é um braço da empresa, né? E se esse braço está deficiente, a empresa como um todo também vai ficar deficiente. Então a análise da sustentabilidade de uma empresa também através dos parceiros também é muito, muito importante. Outra coisa também de extrema importância é o quê? É a logística. Vou botar aqui, é a logística, né? A logística é uma coisa de extrema importância. Por quê?
Eu não vou citar nomes, mas tiveram empresas aí, por exemplo, que venderam uma quantidade de rastreadores maior do que poderiam entregar. A produção não acompanhou, né, a grande demanda do mercado e com isso houve um problema. Então, essa logística, principalmente se o produto da empresa for físico, você tem que ir a campo, você tem que ir para verificar se realmente aquela logística existe, se realmente existe capacidade da empresa suprir os distribuidores com aquela logística que ela tem. Ponto. Se essa logística ela for uma logística digital, isso no meio da internet, que não tem nenhum problema, isso já facilita um pouco. Por quê? Porque uma logística física, você tem um limite territorial, de repente, de estocagem de produto, você tem um limite de envios diários. Numa logística virtual, online, digital, você não tem essa logística, mas por outro lado você enfrenta problemas de TI, problemas técnicos, né, de tecnologia da informação, que podem às vezes ser muito piores. Então você tem que analisar qual é o tipo de logística que está presente na empresa e tentar descobrir, ver se isso vai ser alguma coisa sustentável, que vai dar sustentabilidade para a empresa, se ela vai conseguir, né, honrar, olha, se tem como, se não tem, se tem produtos, se tem espaço, se tem terras ou isso, ou aquilo, não importa. Né? Você tem que saber qual é a logística da empresa, né? Seja ela física ou seja ela digital. Outra coisa muito importante que eu julgo ser muito necessário é o quê? Vamos colocar aqui de vermelho, que eu acredito também você vai concordar com isso, é o suporte, né? É um fator positivo interno da empresa que é relacionado com a força, o crescimento e a sustentabilidade da empresa. Se uma empresa ela não tem um suporte de qualidade para os seus anunciantes, não, para os seus divulgadores, realmente fica a desejar, porque as pessoas elas querem entrar numa equipe, elas querem entrar num grupo, elas querem entrar numa empresa que elas tenham suporte, que elas saibam que qualquer problema que tiver, a empresa vai solucionar esse problema, ou pelo menos responder esse problema que ele será solucionado. O grande problema não é você não solucionar o problema na hora, mas sim você deixar o cliente sem a resposta que vai ser solucionada daqui a 24 ou 48 horas. Então, não adianta botar uma resposta automática, não adianta. Né? As pessoas não são bobas. Precisa ter realmente uma resposta sensata que aquele problema daquela pessoa foi recebido, né? E que vai ser analisado, por exemplo, é um problema referente ao financeiro, vai ser analisado pelo departamento financeiro. É um problema relacionado à parte jurídica, vai ser analisado pelo setor jurídico. Né? Vai ser um problema ético, vai ser analisado pelo departamento de ética. Então, toda essa questão do suporte, você como um divulgador, como um associado, assim como eu, né, eu sempre analiso se a empresa ela possui um suporte, se ela pode prestar um suporte para os seus associados de qualidade, porque com certeza isso faz uma diferença na questão da sustentabilidade da empresa. A sustentabilidade da empresa, eu costumo falar que são vários pilares. Né? São vários pilares e se um pilar desse está fraco, a empresa ela vai ficar assim, um pouco capenga. Para ela voltar a ficar ereta, ela precisa ter o quê? Esse pilar fortificado. E um desses pilares, obviamente, é o suporte. Então você precisa analisar e precisa verificar se o suporte que a empresa presta ou oferece é um suporte de qualidade ou não. Outra coisa bem interessante falando em TI, como eu falei anteriormente, vamos colocar aqui para cima, né? Deixa eu ver se dá para enxergar aqui em cima, isso. É o TI, ou seja, a tecnologia da informação. Se a empresa ela possui uma tecnologia própria ou se a empresa ela resolveu terceirizar essa tecnologia. Não tem nenhum problema com a empresa terceirizar a tecnologia dela, né? Às vezes ela não é fabricante daquela tecnologia, mas no meu ponto de vista, quando uma empresa ela é fabricante, ela cria a sua própria tecnologia, isso envolve muito mais forte, não só a empresa, mas os associados, porque aquilo foi uma coisa inovadora que a empresa criou. Né? Ao ponto que se você terceiriza uma coisa que já existe, né, isso não é uma coisa revolucionária. Né? A gente pode citar o exemplo, porque não tem nenhum problema, não estou falando mal, né? Eu estou simplesmente fazendo uma análise imparcial. Por exemplo, o VoIP ele já é um produto que já existe, né? Que já existe desde 1990 e tantos. Né? Então, a gente sabe que há várias empresas, não foi só a Telex Free, várias empresas de marketing multinível basearam o seu negócio em cima de um produto já existente, que no caso é o VoIP. Várias empresas, a Telex Free não foi a primeira, não sei se você sabe disso.
Então, é interessante? É um produto bom? É um produto excelente, tem toda a tecnologia por detrás? Tem. Mas existe também um diferencial numa empresa que que fabrica o seu próprio produto, né? É uma sustentabilidade maior? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque houve toda uma pesquisa, houve toda uma estruturação para que fosse criado, né, aquele produto da empresa, né? A gente tem vários exemplos aí, como empresas que fabricam shakes, fabricam produtos, empresas que fabricam, enfim, produtos, até produtos digitais mesmo, criam aplicativos, mas que criam coisas novas, né? É um diferencial? Sim, é um diferencial, é diferente, né? Porque você tem, como eu já falei, toda uma estrutura envolvida de criação do produto, a empresa ela se envolve mais, fica uma coisa realmente mais forte, o que não é garantia de nada, realmente não é garantia de nada. Mas é um diferencial entre a empresa ela ter uma tecnologia própria ou ela terceirizar isso. A empresa que tem a tecnologia própria, por exemplo, a empresa que fabrica lá as madeiras, fabrica a árvore, ou fabrica o aplicativo, ou fabrica o desenvolvedor de software, enfim, a empresa que fabrica, que desenvolve o seu próprio TI, a sua própria tecnologia, o seu próprio produto, o seu próprio serviço, é mais bem vista do que uma empresa que terceiriza os serviços. Como eu já falei, não quer dizer nada, mas é um ponto aí positivo nessa questão da força do fator interno da empresa, ela fabricar, desenvolver ou produzir o seu próprio produto ou serviço que ela vai comercializar nos níveis na rede através dos divulgadores e associados. Bom, e agora vamos para os fatores negativos, né? Que na verdade são as fraquezas da empresa, né? Isso aqui a gente pode citar alguns, né? Como por exemplo, direção estratégica, ou melhor dizendo, falta de direção estratégica, né? A gente sabe que uma empresa hoje de marketing multinível, ela precisa ter uma direção. Ela precisa saber para onde que ela vai, o que ela deseja, o que ela pretende nos próximos anos, qual é o plano de negócio que a empresa tem, qual é o plano que a empresa tem estruturado para atender os seus associados. Isso aqui tem que ficar muito bem claro. Essa direção, quais são a direção que a empresa quer tomar nos próximos meses, nos próximos anos. Isso tem que ficar claro para as pessoas, assim como várias empresas que não são do mercado multinível deixam claro, né, no plano dela, no plano de negócio dela, a direção que nós vamos tomar é essa. Isso aqui tem que ficar claro não só, né, para a corporação, mas principalmente para quem faz a empresa. Quem faz uma empresa de marketing multinível não é a corporação. Quem faz uma empresa de marketing multinível são os associados. Todo o faturamento, grande parte dele, tirando a parte de publicidade, se alguns anunciantes entrarem para querer anunciar na empresa, mas a maioria, a maior parte, melhor dizendo, do faturamento de uma empresa vem dos seus associados. Então, a direção estratégica que a empresa vai tomar, ela precisa ser compartilhada com os associados. Isso, a visão, a missão, os valores da empresa precisa ficar claro para os associados. Por quê? Porque é com base nessa direção estratégica que a empresa vai tomar que ela repassa isso de forma clara, direta, objetiva para os seus associados. E eles vão conseguir replicar isso de forma mais avassaladora na rede. Então, quando eu vou entrar numa empresa de marketing multinível, vou estudar e vou desenvolver uma empresa de marketing multinível como um negócio, eu procuro descobrir qual é a direção estratégica que a empresa vai tomar. Para quê? Para que eu passe isso para as pessoas, passe isso para a minha rede, né, que eu venha construir. Então isso é muito importante. Tem que ficar claro essa direção estratégica da empresa em si, da diretoria da empresa, para as pessoas que são os seus associados. Outro fator interessante é falta de investimento, né? Falta de investimento em setores que realmente vão fazer a empresa andar, né? Muitas empresas, principalmente as novas que iniciam nesse mercado de marketing multinível, talvez se deslumbrem, né, com a quantidade de gente cadastrando, com um monte de dinheiro sendo aportado na empresa, né, através de investidores, de associados, de pessoas de fora, de anunciantes. E acabam que uma empresa de marketing multinível ela não é uma empresa geradora de dinheiro, né? É simplesmente gerar dinheiro por gerar dinheiro. Isso é pirâmide. Uma empresa de marketing multinível, ela tem que
pegar o dinheiro que ela recebe, ganhar parte do dinheiro que ela recebe e investir na própria estrutura da empresa para que ela cresça mais, para que ela possa prestar um serviço de qualidade para os seus associados, para que ela possa até mesmo fazer a própria divisão de lucros de uma empresa. Ela é um reinvestimento que a empresa faz nela mesma, que no caso não é nela mesma, é nela mesma em segunda instância, mas em primeira instância nos associados, que repercute para a empresa. Então, uma divisão de lucros é interessante na empresa ter isso, né? Então, a falta desse investimento na empresa, isso realmente compromete toda a empresa, porque às vezes, se os donos, se o corporativo da empresa estiver pensando somente em fazer dinheiro por fazer dinheiro, a empresa ela não vai durar muito tempo, ela não vai ter sustentabilidade, ela vai durar o tempo que for necessário até todo o sistema ruir, porque a empresa não está preocupada em investir no suporte, investir em qualidade, em tecnologia, no desenvolvimento, criação de novos produtos, né, no amparato da rede, em novas tecnologias para a rede. Então, essa falta de investimento é um ponto negativo interno de uma empresa e é realmente uma fraqueza que deve ser avaliada, né, antes de você entrar numa empresa de marketing multinível. Que investimentos que a empresa está fazendo hoje para nós, divulgadores? Isso tem que ser avaliado. Outra coisa muito importante, né, que é uma fraqueza da empresa, vamos colocar aqui, vamos puxar aqui para cima, a linha de produtos reduzido, não é IPI reduzido não, linha de produtos reduzido, linha de produtos reduzidos, né? O que significa isso? Basicamente a empresa startar com um produto. Funciona para várias empresas. Mas uma empresa que tem uma linha de produtos reduzidos, ela é um ponto interno, uma fraqueza interna negativa, porque ela não vai conseguir abrir o leque de oportunidades, né? E sempre quando eu trabalhei 8 anos em uma empresa de marketing multinível, e sempre quando lançavam um produto novo, era um boom que dava na rede absurdo, né? Não na minha, porque eu não consegui construir equipe, né? Mas era um boom que dava na empresa absurdo. Por quê? Porque a empresa ela estava preocupada em quê? Em produzir, né, novos produtos. Então, o fato de ter produtos reduzidos, ou seja, um produto sendo comercializado, talvez não seja o ideal, né, para uma empresa estar sustentável. Um só produto, um carro-chefe, né? Nem se pode falar que existe um carro-chefe, porque carro-chefe se fala quando existem vários produtos. Então, um produto só não é um carro-chefe, é um único produto que a empresa tem. Então, não é o ideal. Então, o ideal é que você, na empresa que você estiver estudando, associando, que ela tenha um mix, um leque de produtos, porque isso, obviamente, isso é bom para a empresa, é bom para os associados e é bom para a sustentabilidade da empresa em si, isso é óbvio. Outro fator interessante é você analisar o tipo da distribuição que a empresa tem, né? Então, distribuição. Se essa distribuição ela é limitada, ou seja, se a empresa ela se mantém somente em um determinado mercado, né? ou só o mercado offline, ou só o mercado online, existe limite na distribuição do produto, né? Existe algum limite físico, algum limite logístico, né? Que você não possa, por exemplo, comercializar 1 milhão de produtos ou serviços na sua rede num dia. Isso é possível, né? Existe algum limite desse limite de distribuição? Você como distribuidor, né? Você consegue distribuir num dia 100 produtos da empresa? Você consegue vender, por exemplo, se for um produto físico, você não vai conseguir, né? Você consegue, a sua rede vai fazer isso, mas você não vai. Mas existe uma limitação de distribuição do produto, né? E se isso for digital, talvez isso é mais interessante, né? Ou seja, pode ser feito no mercado digital, pode ser feito pela internet, isso é mais interessante. Então, esse limite, a empresa que limita essa distribuição, por exemplo, através de um produto físico, né? Isso às vezes é um pouco preocupante. Não, o ideal é que não se tenha um limite de distribuição do produto na rede, né? Ou pessoal ou na rede. O ideal é que seja ilimitado realmente. Outra coisa muito importante, né? Que são... Vamos colocar para cá, aqui, ó, que são os problemas internos. Problemas internos. Os problemas internos de uma empresa são um dos pontos primordiais que acabam, às vezes, por culminar, por acabar com uma empresa, assim como aconteceu
foi deixado claro na mídia, aí com a empresa, se eu não me engano, Multiclick, que houve um problema interno dentro da própria empresa, né, a parte de tecnologia, se eu não me engano, até no jornal, enfim, nas mídias. E esse problema ele é uma fraqueza. Então, se existe um problema interno na empresa, um problema de pagamento, um problema de recebimento, um problema de gestão, um problema de suporte, esse problema interno, ele pode acabar culminando, é um problema interno e é um ponto negativo, é uma fraqueza. Ele pode acabar culminando na dissolução da empresa, né? Então, esse problema interno você precisa saber se existe, e se existe, de que forma esse problema está sendo contornado, se está sendo contornado, né? Para você poder ter mais segurança na sustentabilidade de uma empresa. E por último, a gente tem o quê? Vamos colocar aqui. Os funcionários. Funcionários ou a formação, mas sendo mais preciso, a formação dos funcionários de uma empresa. Não adianta uma empresa surgir e ir lá no site de empregos e contratar 20 pessoas que não têm a mínima experiência naquele assunto, vão ser treinadas ali rapidinho para responder um e-mail, não funciona, né? Uma empresa ela precisa ter um call center, ela precisa ter um help desk, ela precisa ter um suporte, onde as pessoas elas são treinadas, elas são constantemente treinadas. Por quê? Porque a gente na vida a gente precisa ser solucionador de problemas. A gente fatura mais, a gente ganha mais em qualquer negócio quando você se torna um solucionador de problemas das pessoas. Então, se o suporte da empresa que atende os divulgadores, que geram a receita para a empresa ficar de pé e geram a sustentabilidade também da empresa, se esse suporte ele não for qualificado, os divulgadores não vão ficar satisfeitos, não vão produzir e a empresa em si não vai ter sustentabilidade. Então, olha como é que é um conjunto. Lembra que eu falei? É um conjunto de pernas. Se uma perna tiver capenga, vai ficar assim. Se a outra tiver capenga, vai ficar assim. Então, é um conjunto de pernas que realmente devem ser avaliadas, né? E o treinamento e a capacitação dos funcionários, você deve realmente avaliar se está sendo feita, né? Procure ir na empresa, procure visitar a sede da empresa, verificar se existe um suporte, se esse suporte está sendo capacitado, está sendo treinado, porque isso é um indício, né, bastante forte da sustentabilidade de uma empresa de marketing multinível. Bom, e agora vamos falar sobre os fatores externos, ou seja, aqueles fatores que não dependem efetivamente, né, são fatores externos que não dependem efetivamente da empresa, mas que a empresa pode sim adotar estratégias, como eu vou falar agora, que são relacionadas aos fatores externos que vão ajudar na sustentabilidade da empresa. Então vamos pegar aqui o lado positivo, que é a oportunidade. Bom, aqui eu diria que o primeiro fator seria, vamos colocar aqui em cima, seria mercado internacional. Ou seja, o que significa isso? Esse mercado internacional, a abertura da empresa, né, para o mercado internacional, ou seja, a internacionalização da empresa. Isso é interessante por quê? Primeiro, por um fator econômico. O que você está falando de fator econômico, Fernando? Digamos que ocorra um baque na economia do Brasil, ou na economia de qualquer país, Portugal, sei lá. E a economia desse país venha a cair, cause um caos total. A empresa, se ela estiver de marketing multinível, se ela estiver somente naquele país, é óbvio que ela vai ser afetada pela crise do país, porque é muito fácil ocorrer uma crise do país, né? Uma crise num país. Se a empresa ela estiver internacionalizada, ou seja, se ela estiver com sede em um ou mais países, se ocorre a crise num país, ela consegue se sustentar, ou seja, vem a sustentabilidade. Ela consegue se sustentar de maneira mais interessante porque a crise naquele país não atingiu o outro país. É claro que a gente não está falando de uma crise global, né, que é raro acontecer, mas acontece. Mas uma crise de um país é muito mais fácil, é muito mais simples, muito mais fácil de ocorrer, né, do que uma crise mundial. Então, é uma oportunidade que a empresa tem, um fator externo, se ela está preocupada e se ela está mexendo ali as suas estruturas para poder se internacionalizar. Ela não está pensando em ficar só no Brasil, ou só em Portugal, ou só num país. Não, ela está pensando em se estruturar, em ampliar, em internacionalizar. Então, isso é um fator positivo, é uma oportunidade que a empresa tem de
criar uma sustentabilidade, um balanço financeiro e comercial, um balanço financeiro no seu caixa, nas suas atividades, o que é muito importante para nós divulgadores que vamos estudar e vamos entrar em uma nova empresa de marketing multinível. Então é muito importante você saber isso, saber se a empresa está realmente se internacionalizando ou não. Outra coisa interessante vamos colocar aqui em vermelho, concorrente. Se o concorrente ele enfrenta uma dificuldade, isso talvez para o concorrente é uma dificuldade, mas isso talvez seja uma oportunidade. Por quê? Exemplo, o concorrente está com um problema lá no suporte, né? A empresa de marketing está com um problema no suporte. Aí se espalha, né, nas mídias sociais que a empresa X está com um problema no suporte, mas a empresa Y não tem problema no suporte. O que vai acontecer? Um problema que houve no concorrente vai ser uma oportunidade, um fator externo positivo para a outra empresa de marketing multinível que tem um suporte, que tem um financeiro, tem isso, tem aquilo que a outra empresa não tem. Então, esse fator externo ocorre, né, de um problema do concorrente ajudar a outra empresa. Isso também é interessante. Outra coisa interessante que é uma oportunidade é a empresa diversificar, né, através dos seus associados, um novo uso, vou botar aqui, novo uso do produto. Então a empresa ela tem lá um produto ou seus produtos, vários produtos, que é mais interessante, mas ela vai diversificar o uso desses produtos. Vamos pegar aqui o exemplo que aconteceu, por exemplo, na empresa Telex Free. Né? Ela tem um produto, ou tem, não sei, não importa, o produto dela, VoIP, e ela criou uma nova forma, né? Os divulgadores criaram uma nova forma de uso do produto de uso do produto VoIP, que é criar uma ferramenta que as pessoas possam, através de uma sala comercial, de algum lugar, possam fazer a ligação do VoIP gratuitamente e com isso o divulgador pode vender o produto, né, que foi uma ferramenta apelidada de espaço VoIP. Então, é interessante porque o mesmo produto, ela colocou uma nova forma de utilização do produto. Isso aqui, basicamente, vamos falar em língua mais clara, se resume em ferramentas de trabalho que são utilizadas para um ou mais produtos de uma empresa. Então, quais ferramentas ou que novos modos de uso existem naquele produto daquela empresa? Existe um modo só de uso, um modo só de comercialização ou existem várias ferramentas, várias formas de trabalho? Eu trabalhei numa empresa de marketing multinível que existiam vários planos de trabalho, né? Plano total, pesquisa, avaliação de bem-estar, existiam vários planos de trabalho, tudo com um mesmo produto. Olha que interessante. Então isso aqui é legal. Você ter a certeza e você certificar, é a palavra correta, de que a empresa possui novas ferramentas ou ferramentas de trabalho para aquele mesmo produto, novos modos de utilização daquele produto, seja para venda, seja para recrutamento de novas pessoas para a rede. E falando, né, nesse novo uso de produtos, também está relacionado com novas tecnologias, né? A empresa, como eu falei, ela é uma oportunidade ela investir em novas tecnologias que vão dar origem, talvez, a novos produtos, né? Uma nova tecnologia, ela vem para poder somar, né, mais da empresa. A empresa não adianta, ela não vai surgir 100% perfeita. Ela vai startar, uma empresa de marketing multinível, ela vai startar com 50% do que o criador da empresa se propôs a fazer, né? E os outros 50% vão ser gradativamente implementados, mas você tem que estudar para saber se existe esse plano de implementação de novas tecnologias. Assim como, por exemplo, aconteceu com a Telex Free, ela implementou novas tecnologias sim, né, lançamento de aplicativos e tudo mais, mas você tem que saber se existe esse plano no papel, ou pelo menos em prática, ou sendo processado, esse plano de novas tecnologias sendo implementadas na empresa. Isso, com certeza, isso ajuda na sustentabilidade e na visão de médio e longo prazo que a empresa tem e repassa isso para os seus associados. Isso é bem interessante. E por último, eu acredito que uma oportunidade aqui interessante seria regulamentação das atividades, né? Isso aqui é um fator externo que não depende da gente, mas talvez através de votos, através de
de petições, né? Nós divulgadores podemos sim fazer o quê? Ajudar na regulamentação do marketing multinível. Por quê? Porque se existe um órgão que regulamenta, isso é uma oportunidade e é bom para todas as empresas. A gente aqui não está falando de uma empresa X ou de uma empresa Y. A gente não está falando de uma empresa específica. A gente está falando de um mercado de marketing multinível. Esse mercado, sim, ele precisa ser regulamentado. Então, se a empresa ela oferece, ou pelo menos ela indica ou oferece formas que você tenha, que você possa ajudar na regulamentação das atividades de marketing multinível, não só para a empresa, mas para o mercado em si, isso é muito bom. Por quê? Porque se o mercado ele se regulamenta, não só você que faz parte da empresa X vai ser beneficiado, mas você que faz parte da empresa Y também vai ser beneficiado. Ou seja, se o mercado é beneficiado com a regulamentação do marketing multinível, todo mundo que está inserido dentro desse mercado, óbvio, que também será beneficiado. Então, um plano de regulamentação, uma estratégia de regulamentação, se a empresa puder adotar e passar isso para os seus associados, é perfeito, seria realmente perfeito. Bom, e agora vamos falar das ameaças, fatores externos que são negativos, né? Vamos falar aqui também de concorrentes que adotam novas estratégias. Isso aqui é clássico, né? Porque quando o concorrente ele adota uma nova estratégia, o concorrente adota uma nova estratégia, isso faz com que talvez possa dar um baque ou uma caída em determinada atividade da empresa, porque o concorrente fez isso, caramba, então nós também não podemos ficar de fora, a gente também deve fazer isso. Então, é uma ameaça externa, é uma ameaça que realmente ocorre com qualquer empresa de marketing multinível, não tem como ser controlada, apenas tem como ser mensurada. Ou seja, que tipo de estrago essa nova política que o concorrente adotou pode prejudicar a empresa. Existe concorrente? Sim, existe. O primeiro ponto é definir e verificar quais são os concorrentes da empresa. Apesar de a gente que eu digo, nós divulgadores, estarmos dentro do mesmo mercado de marketing multinível, talvez atuando em... Talvez não, certamente atuando em várias empresas diferentes, algumas são, nem todas são concorrentes entre si, algumas sim são concorrentes entre si. Então, aquelas que são concorrentes entre si, precisa saber se você precisa ficar ligado. Isso aqui é importante porque você precisa ficar... Qual é o X da questão aqui? É que você esteja ligado nas notícias, que você esteja ligado, antenado às notícias que o seu concorrente venha a fazer. Por quê? Porque isso pode sim prejudicar o andamento das atividades da empresa. Mas é claro que isso aqui não é isso não vai... Talvez não vá acabar com uma empresa, acho difícil. Mas às vezes pode prejudicar sim. Então, antes que isso se espalhe na rede, isso se espalhe e vire uma notícia, você como uma pessoa sensata, e que já entendeu aqui a fórmula FOFA, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça, você deve sim ficar antenado nas notícias para você tentar prever e ter alguma atitude, fazer alguma atitude, alguma coisa na prática que possa talvez minimizar o estrago que um concorrente possa fazer. Sempre a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento no mercado. Né? Talvez um vídeo, uma coisa que você vai falar que venha minimizar o impacto que o concorrente pode fazer na sua rede. Isso é bem interessante a gente analisar. E por último, eu citaria aqui também como ameaça um desempenho negativo dos parceiros. Conforme eu já falei, é uma coisa que não depende de você, é um fator externo e não tem como você controlar. Porém, uma empresa de marketing multinível, como eu já falei, ela possui parceiros, seja da parte financeira, da parte de suporte, enfim, da parte de anunciante. E cada parceiro é um braço da empresa. Cada parceiro é responsável pela empresa ficar de pé, pela sustentabilidade da empresa. Então, se um parceiro ele tem um desempenho negativo, né? Aqui também a gente pode puxar uma outra seta aqui, que seria o desempenho negativo dos parceiros e associados.
ou divulgadores ou distribuidores. Então, voltando aqui no que eu falei, se um parceiro ele tem uma atitude, tem um desempenho, não é atitude, é um desempenho negativo, ou associado tem um desempenho negativo, isso com certeza vai prejudicar na sustentabilidade e no crescimento e no andamento das atividades da empresa. Então, para isso, também tem que ser analisado, né, quais são as ameaças. Isso aqui você pode usar como suposição, né, como uma análise, né, de um possível problema. Quais são os possíveis ameaças, os possíveis desempenhos negativos que o parceiro que a empresa tem ou que os associados possam vir a ter perante a empresa e de que maneira isso pode prejudicar a empresa, né? É uma coisa que você tem que pensar e que você tem que também analisar. Vamos pegar aqui um exemplo para ser mais prático. Digamos que uma empresa ela tenha um parceiro que ela terceiriza o sistema de pagamentos e esse parceiro não efetue o pagamento das pessoas no dia. A empresa estipula que faz o pagamento em 48 horas e demora 5 dias para efetuar o pagamento das pessoas. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é claro que é ruim, isso é um desempenho negativo de um parceiro que a empresa tem. Então, isso precisa ser analisado e isso precisa ser sanado. Um desempenho ruim, né, dos associados, ficarem falando e colocando que é ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem fazer nada, que é investimento, que é em retorno sobre investimento. Gente, empresa de marketing multinível até hoje não é uma empresa de investimento. Não existe uma empresa de investimento em marketing multinível. Empresa de investimento é uma coisa, empresa de marketing multinível é outra. Então, se os associados começam a falar desculpe o termo, mas essas asneiras, essas besteiras em relação a uma empresa de marketing multinível, isso suja, isso queima a própria empresa, né? Por quê? Porque quem são responsáveis pela empresa é o jurídico da empresa, mas quem faz a imagem da empresa são os associados. Os associados que estão na empresa. Então, se existe uma má desempenho, uma má conduta, um mau desempenho dos associados perante a imagem da empresa, isso queima a imagem da empresa, isso denigra a imagem da empresa e prejudica o negócio, a sustentabilidade como um todo da empresa. É claro que para resolver essa questão, essa situação, o que é muito importante, que eu acho que eu voltaria aqui em oportunidade, seria a criação de um departamento de ética, né? Ou desculpa, não pode ser aqui, porque aqui é fator externo. Seria aqui em força, porque é um fator interno, porque isso aqui depende da empresa, né? A criação de um departamento de ética, isso aqui é um fator interno. Então a criação de um departamento de ética seria primordial para que toda empresa você tivesse esse departamento de ética. Para quê? Para que cuidasse, né, do bom desempenho. O departamento de ética ele pode cuidar do bom desempenho dos parceiros e também dos associados, que são os distribuidores, divulgadores da empresa. Isso realmente é primordial. Bom, eu espero que você tenha aprendido, né, um pouco eu estou compartilhando aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Eu espero que isso possa servir de alguma coisa para você, de algum auxílio, de alguma ajuda para você, tá? É claro que você não deve seguir exatamente o que eu falo, mas você deve usar as suas próprias análises, fazer uma análise crítica, fazer uma análise construtiva para você mesmo e colocar na análise fofa, botar lá, pegar uma folha de caderno numa empresa nova que você está analisando, numa empresa nova que você está entrando, está se associando, pegar e fazer assim como eu faço também. Pega uma folha de papel, faz um quadrado, faz um X, escreve fofa, que você nunca mais vai esquecer isso, força, fraqueza, oportunidade e ameaça, e contextualiza, né, e detalha cada ponto desse, né, exatamente como eu expliquei que você deve fazer, para você mesmo poder tomar uma análise, uma decisão sobre um determinado tipo de negócio. É claro que eu, como divulgador e como cidadão, eu posso compartilhar a minha opinião referente a uma empresa. Aqui não foi referente a nenhuma empresa específica, foi apenas um resumo, né, digamos assim, do que foi apenas uma direção do que você pode fazer, também do que eu vou fazer nos próximos vídeos em relação à empresa X, em relação à empresa Y, e você também pode fazer isso para que você possa tomar uma decisão sensata e não depender, né, de governo, não depender de regulamentação, porque a gente sabe que isso pode acontecer daqui a um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, ou simplesmente pode não acontecer. Então, para a gente não ficar na mão, dependendo única e exclusivamente disso,
tenha um bom senso para analisar esses pontos com o pé no chão, né? E lembrando que isso aqui não é a garantia de nada, isso aqui é apenas um estudo que você pode fazer, que você vai ficar mais próximo, mais perto, né, do possível de saber se uma empresa, saber se uma empresa é ou não é sustentável, tá bom? A única coisa que eu te peço, se você realmente gostou dessas informações desse vídeo, é que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí no Facebook, no Twitter, por e-mail. Mande esse vídeo para as pessoas, tá? Comente abaixo desse vídeo e passe esse vídeo para as pessoas, porque hoje o cenário do marketing multinível é assim, amanhã pode não ser, mas hoje o cenário é assim e ele se faz presente que você faça uma análise fofa dessa situação. Eu sou o Fernando Augusto, espero do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo e realmente compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, enfim, dê esse feedback para saber que realmente valeu a pena. Um grande abraço, sucesso agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!